Galeritia, então na última aula aí que a gente teve juntos, a gente estava falando sobre meios de pagamento e vale compra e também já entramos em outros pormenores aqui, né? Falamos da onde que edita a central de mensagens, enfim, algumas outras coisinhas que tinha por aqui. Hoje eu quero falar sobre uma parte grande e que muita gente derrapa, né, e tem dificuldade de entender na VTEX, que é a logística. Então vamos lá, como é que configura de verdade, como é que funciona a parte logística da VTEX. Deixa eu te explicar a teoria primeiro. Vou abrir o meu quadrinho branco aqui. Não, não era você. Era o Paintman. Aí. Bom, quando a gente entra aqui ó, na plataforma em estoque e entrega, as configurações logísticas a gente faz aqui em estratégia de envio. Lembra que na primeira aula, aquela aulona que eu dei uma visão geral de e-commerce como um todo para vocês, né? Falei de ERP, de integrações, middleware, e coisas que o lojista tem que contratar, né? O lojista tem que contratar meio de pagamento, meio de entrega. A gente já teve tanta coisa legal nesse treinamento, né? Que a gente está tendo de VTEX. Falamos sobre Omnichannel, por que a VTEX tem o tal do VTEX Log, né? Qual é a motivação por trás dela de chegar no Unified Commerce, né? Então, enfim, a gente falou sobre tudo isso. Então, a parte de entrega é algo que geralmente na maioria dos e-commerces o lojista tem que contratar e nos passar os acessos daí para fazer a configuração. E como que funciona isso na VTEX? É basicamente essas três abas aqui que nos orientam, tá? Que vão nos dar o norte. Políticas de envio, ou transportadoras, como era chamado antes, docas e estoques. Bom, quando alguém está numa página de produto ou lá no carrinho e coloca um CEP para ser consultado ali naquele campozinho ali, né, de CEP, e dá o enter, o que acontece? Como que funciona essa consulta? É. Ok. Bom, quando alguém coloca o CEP naquele campinho ali da página de produto, nas configurações de entrega da VTEX, em resumo, tem três coisas, né, que eu estava te falando. Tem docas, transportadoras e estoques. Beleza. Quando alguém consulta o CEP numa loja, essa é a primeira regra para você se dar bem aqui e não esquecer. Quando alguém consulta o CEP numa loja, a VTEX vai olhar uma coisa só, a DOCA. Ok? Então esse é o primeiro ponto forte aqui. É a DOCA. A DOCA é quem atende o cliente, vamos dizer assim, né? Então, uma doca vai atender o cliente. A maioria dos e-commerces que nós fazemos aqui na Code não é. Às vezes aparece um nome famoso, né, aqui na Code, uma marca famosa para a gente fazer front, mas a maioria são marcas medianas, assim, né? Não tão pequena, não tão grande, assim, em sua grande maioria. A gente vê uma loja ou outra em shopping e tudo, mas não é uma, como diz a propaganda, não é uma Brastemp, né? E nesse caso, literalmente, né? Não é uma Brastemp. Às vezes aparece uma Lacta, uma Candide, uma galera assim, né? Mas normalmente é mediano. Esses clientes medianos, vamos chamar assim, geralmente não tem uma configuração logística muito complicada. Geralmente eles vão ter uma doca vinculada a um estoque que está vinculada a duas, três transportadoras. Ok?
Isso é um cliente cotidiano aqui da Vetex. E a DOCA é quem atende o cliente. Beleza. Só que vinculado à DOCA, a gente amarra na DOCA estoque e transportadoras. Imaginando que a gente tenha mais, eu posso pôr mais transportadoras vinculados a essa DOCA. A esta DOCA. Mas um cliente mais complicado, tipo a Whirlpool, a Electrolux, enfim, alguém com a CIA, né, essa galera, ela não vai ter uma DOCA. O que é a DOCA, no fim das contas? A DOCA é o endereço físico da onde vai sair o produto. É o remetente. Pensa comigo, se quando numa página de produto... Deixa eu ver se eu consigo dessa vez. Se, quando numa página de produto eu coloco um CEP e ele me fala quanto tempo demora para entregar e quanto custa, é óbvio que isso tem que estar saindo de algum lugar, né? Então é a mesma coisa quando você pede um Uber. A Uber vai dar 5, mas 5 porque você está saindo desse ponto A e indo para esse ponto B aqui que é pertinho. Então o ponto A, o ponto remetente, o ponto da onde está saindo, ele é super relevante nesse cálculo, certo? Então a DOCA é esse ponto A, é esse endereço físico aonde estão estocados os produtos, onde eles estão armazenados, para todo dia ou algumas vezes por semana passar um caminhão dos Correios ali nesse endereço, carregar as caixaradas que vendeu no e-commerce e levar embora para entregar para casa dos clientes, entendeu? Então a DOCA é esse lugar físico, onde o produto é retirado para ser entregue em diversos lugares. E uma DOCA é que vai atender ao cliente. Essa é outra regra importante. É a DOCA que atende ao cliente e é uma DOCA que vai atender o cliente. Mas e se eu cadastrar mais DOCAs? Acho que os jovens não sabem o que é uma DOCA, sabe? Vou pôr uma ideia visual, assim, ó. DOCA é isso aqui, ó. Tá? O nome disso é DOCA. Né? Quando você tem um lugar onde encosta um caminhão e enche de produto, tá? Eu poderia ter várias DOCAs no mesmo endereço, mas aqui na Vetex a gente geralmente vai chamar esse endereço físico como um todo aqui de DOCA, né? Esse é o lugar de onde está saindo os produtos. E aqui, geralmente numa loja novinha, zeradinha, não vem com DOCA nenhuma. Por isso que você vai tentar cotar frete, vai tentar fazer algumas coisas e não vai funcionar. Porque não tem como sem remetente. Então você tem que criar uma nova DOCA e lá dentro você pode pôr um nome, pode ser o nome do local dela, né? Tipo Santa Catarina, ou sei lá, Fazenda Rio Grande, né, Gustavo? Então, Portugal, a DOCA de Portugal, enfim. E vincular essa DOCA em transportadoras e em políticas comerciais. Tá? Então, e daí aqui para baixo tem mais coisa, tá? Que eu já vou entrar, só deixa eu explicar o grosso da coisa aqui primeiro. Mas aqui daí no final, perceba que daí você põe o endereço físico, da onde o produto sai para ser entregue para o cliente, tá? Isso é importantíssimo. Não tem no Paraguai, não tem DOCA. Na rua. Então, beleza. Aonde eu quero chegar? Um cliente grande, Electrolux, essa galerona aí grandona, não vai ter uma DOCA, certo, gente? Pensa comigo, pelo amor de Deus. Uma operação grande assim vai ter 50 DOCAs espalhadas pelo Brasil, né? Vai ter trocentas configurações logísticas. Aqui vai ser super complicado, né? De configurar, de ajustar tudo. E daí aquela DOCA lá do Piauí vai estar vinculada a um estoque no Sergipe, que vai estar vinculada a 3, 4 transportadoras mais do Nordeste. Já aquela DOCA do Mato Grosso vai estar vinculada a outro estoque, que vai ter outras 2 transportadoras vinculadas a ele. Então vai ser uma configuração
bem grande, bem amarradona. Mesmo que configurar aqui seja trabalhoso e grande, no fim das contas, quando um cliente por um CEP aqui, uma doca apenas pode atender o cliente. E qual das 50 numa operação gigante vai atender o cliente? Vai ter um algoritmo na VTEX que vai eleger qual é a melhor doca para atender aquele cliente. E ele tem alguns critérios. Às vezes o critério é a própria proximidade geográfica, né, desse CEP com a doca mais próxima, os CEPs mais baratos, a velocidade de entrega. Ele analisa alguns critérios e elege uma das docas para atender o cliente, tá? É assim que funciona. Eleita uma das docas, a doca 37, né, lá do Carrefour, sei lá, aí é com base nas configurações daquela doca, nas transportadoras amarradas naquela doca, nos estoques amarrados naquela doca, que vai retornar a cotação de frete aqui para o cliente. Complexo, né? Numa operação com muitas configurações de entrega, essa parte pode ficar bem complexa, tem que fazer com muito cuidado, é um negócio trabalhoso. A vantagem é, como eu estou falando para vocês, a maioria dos nossos clientes não precisa de nada disso. Geralmente é uma doca apenas, né? Um estoque, enfim. Beleza. Se eu tivesse muitas docas aqui, só para vocês saberem, aqui nas configurações, então eu falei dessa partezinha do começo, que é tranquilo, e aqui no final tem o endereço. O que é essa parte do meio que eu pulei? Aqui é onde você meio que manipula esse algoritmo da VTEX, que vai eleger qual doca vai atender o cliente. Por exemplo, digamos que essa doca aqui, minha doca principal, fica lá no centro de São Paulo, sei lá, ela é mais fácil para todo mundo. Eu gostaria que ela fosse eleita como a doca que vai atender os clientes mais vezes. Então, como a VTEX vai priorizar a doca mais rápida, né, a que melhor encontra o cliente, então essa aqui eu poderia deixar tipo zerado, não ponha mais dias em cima do cálculo de frete, não ponha mais dias na hora de calcular, tá? Esse overhead, posso até te explicar a lógica ali que é do algoritmo, mas enfim, não, é uma coisa que a gente não vai usar muito na code. E também tem aqui, né? Então, como é que funciona. E eu também posso aumentar a prioridade dela para ela ser eleita mais vezes. Num caso de um empate, a prioridade vai ser o campo de desempate. Agora imaginando um outro cenário, essa doca fica lá no cantinho de um estado ali do Brasil e eu quero que ela seja eleita menos vezes, porque às vezes aquela doca não tem o produto no momento, né? Tem que fazer um cross-docking, tem que fazer um mó trampo. Então o que eu posso fazer? Eu posso aumentar, forçar que demore mais essa doca e que tenha uma prioridade 0. Então aí eu tô mexendo os meus palitinhos aqui para fazer com que essa doca seja eleita menos vezes para atender os clientes. Só realmente se não tiver nenhuma outra, geralmente que daí ela vai ser eleita para atender o cliente. Então, em resumo, é uma configuração super específica e que dificilmente vocês vão precisar mexer, mas só para vocês terem uma noção. E esse campo aqui é para caso queira fazer uma integração externa. Assim como existem gateways de pagamento, né, que a gente estava falando nas últimas aulas, existe gateways de entrega. Existem ferramentas como a IntelliPost. Cadê? Não apareceu nenhum aqui. Vou colocar aqui IntelliPost. Ou tinha uma outra também que era Frenet. Aqui tem alguns. Tem a Frenet, Melhor Envio, Mandae. Tem um monte de. Aqui, ó, Frenet. Tem um monte de empresa que tenta unificar as transportadoras dentro dela, né? Para não ter que contratar um monte de transportadoras separadas, sabe? E daí, se você for integrar com uma dessas ferramentas que unifica tudo nela, aí você usaria esse campo aqui
WMS, colocaria uma URL, né, que essas ferramentas passam para deixar de consultar o frete na Vetex e passar a consultar lá naquela ferramenta. Que tá aqui? Dormiram? Sim. Sim. Não. Do certo, Diego. Tá bom. Nada, você tá animado pra dar aula hoje, eles não vão dormir. O que é, Yumi? Você tá animadão hoje pra aula. Eu tô, porque se eu não ficar animadão, a minha voz não vai aguentar até as 3. Tem que empolgar aqui. Beleza, então doc é isso, doc é a parada. Quando lembra que eu falei desde o começo do curso que a ideia da Vetex é atender clientão, né? Atender uns cara robusto, né? Uns cara cheio da grana e tal, ela tá de olho nesses caras. É por isso que a parte de catálogo lá, de cadastro de produto que a gente viu é tão difícil, essa parte de logística é tão complexa, tão cheia de possibilidades, justamente porque é feito para atender esses caras gigantão, sabe? Uma operação pequena não precisa de tanta loucura assim que eu estou mostrando, né? Geralmente é uma doca, um estoque, e o cara contrata correios e uma transportadorazita ali, uma Jamef, uma Motoboy. TNT. Motoboy, sim, cadastra esse motoboy, retirada na loja, enfim, umas coisas assim. É mais comum, tá? Mas em operações maiores aí é mais complexo. Por exemplo, por que tem estoque? Veja, em uma doca a gente poderia ter mais de um estoque para fazer uma coisa que a gente chama no varejo de cross-docking. Às vezes é necessário que você armazene um produto em um lugar e tenha que fazer umas loucuras, assim, né? De manda pra cá, manda pra lá, eu não tenho aqui, manda pra mim, né? Fazer umas transações, assim, entre docas, imaginando... Quer ver? Vamos pensar num... Sei lá, vou pegar São Paulo aqui mesmo. Ah, legal. São Paulo, eu escrevo São Paulo no Google Maps e ele me traz o mapa de Curitiba. Então vai ser Curitiba, tá? O Google tá ligeiro. Imagina que, vamos só brincar aqui. Imagina que cada bagulhito vermelho desse, eu tenho um e-commerce gigante aqui em Curitiba. E cada bagulhito vermelho desse é um lugar que eu tenho nessa cidade que armazena produtos meus, tá? Mas aonde tem, sei lá, um outro símbolozinho que não é a bolinha, são docas, né? É da onde saem produtos. Doca é onde o caminhão do correio para, ou da transportadora, para pôr produto dentro e mandar para o cliente final, né? Ou mandar para o centro deles, enfim. E aqui é onde eu armazeno o produto. Não necessariamente... Normalmente sim, aonde o caminhão passa é onde eu estou guardando os produtos mesmo. Sim, óbvio, é o normal. Mas não necessariamente. Eu posso ter, por exemplo, um monte de estoque nessa região e uma doca. Sei lá por quê, eu peguei um monte de galpão diferente aqui e fui guardando produtos ali em galpões diferentes, mas quando vende algum produto, eles têm que fazer um cross-docking, tem que passar uns caminhãozinhos que não está entregando para o cliente final, está buscando de dentro da empresa para dentro da própria empresa, né? Buscando lá naquele estoque e trazendo para a doca, no estoque trazendo para a doca, porque o produto vendeu, né? E todo dia eles têm uma trilha ali, uma rota, um caminho para ir passando ali em alguns outros centros de distribuição dessa empresa e levando lá para a doca principal. Então, pode acontecer. É mais difícil? Mas numa operação que exige cross-docking, a Vetex consegue atender. Você pode cadastrar vários estoques vinculados a essa doca. E nos estoques falar quanto que tem, né? Eu tenho 3 camisetas, 4 meia, 3 chinelo guardado nesse lugar aqui. E quando alguém comprar, né? É essa doca que vai atender e eu que me vire para ir lá buscar e trazer para cá. Tá? E vinculado à doca também eu tenho daí as transportadoras, né? Geralmente a transportadora na Vetex, ela é uma tabela.
é um Excelzão. E engraçado que na Cabrino, eu uso a Cabrino volta e meia porque foi um que eu precisei fazer tudo, né? Eu vi como que é fazer o e-commerce inteiro, né? Desde olhar o RP e fazer configuração de tudo, e fazer call com a transportadora, call com o gateway de pagamento e tudo mais. E eu recebi um e-mail do cara da Total Express que o e-mail era assim: segue uma planilha. Eu vou abrir para vocês verem as coisas que a gente passa aqui, que não respinga no 6, quer ver? Eu vou mostrar para vocês verem que beleza. E deu certo. Deixa eu abrir aqui no outro monitor. Foi assim, ó. O cara falou assim pra mim, ó. Você vai baixar esse zip, que tem uma planilha de Excel gigante, de acho que mais de 1 milhão de linhas, com acho que 25 abas embaixo. Eram mais de 25 abas ali embaixo, aquelas abas de Excel. E daí você tem que mudar o formato. E ainda ele me orientou errado. Daí eu fui olhando o padrão. E daí não deu certo esse caminho. Daí eu fui olhando o padrão da Vertex e corrigindo até dar certo. Eu nunca tinha feito, né? E daí basicamente ele queria que eu pegasse uma planilha absurda, de grande, fora do padrão, colocasse no padrão Vertex, separasse em arquivos de no máximo 4 abas ali embaixo e 65 mil linhas, né, que é o limite de um Excel mais antigo, salvar num formato que vai passar de 10 megas, zipar e daí subir de forma separada ali na plataforma. E eu consegui, o cara veio até me parabenizar no WhatsApp, ele falou, parabéns, geralmente o cara não consegue. E fui fazendo um por um, né? Pegando isso aqui é uma planilha de frete, ó, que tem que pôr no padrão Vertex. E no padrão Vertex tem que estar exatamente assim, tem que ter 6 zeros depois da vírgula, nesse campo, senão não funciona. Aqui os tipos de campo tem que ser exatamente esses aqui tem que ser geral, e daí esse aqui tem que ser número, olha, fica olhando aqui em cima, ó. Esse aqui tem que ser texto, esse número, texto. Ah, o Vini sabe, né? O Vini ficou fazendo um monte de tabela lá na outra agência, né? Vini se fudeu fazendo tabela pra caramba, né? Ô Diego, mas você automatizou isso, né? Não foi na mão, não, né? Foi na mão. Cara, foi bem... Milhões de linhas na mão? Isso. Planilha Vertex também. Para automatizar eu talvez demoraria um dia. Na mão eu demorei 30 minutos, né? Então eu prefiro... A galera sempre fala, pô, vamos automatizar. Eu falo, quanto tempo demora pra fazer na mão? Real, assim, sem exagero. Por quê, cara? Porque eu posso fazer assim, ó, eu posso segurar Shift e pegar os 4, e daí tudo que eu fizer tá acontecendo nas 4, e daí eu selecionei aqui, nas 4 eu tô mudando para geral, beleza. Aí eu posso pegar aqui, dar um Ctrl Shift flechinha para frente e Ctrl Shift End, selecionei tudo, das 4. Ah não, mas daí eu não posso, né, porque o padrão muda. Na verdade eu fiz assim, eu peguei essas 3 com Ctrl Shift, não, daí não é End, é Ctrl Shift para baixo, e mudei para texto, daí essas aqui, home. Isso nessas 7 planilhas, né? Essas aqui que é valor, eu fiz isso aqui, adicionei 6 vezes aqui, mudei para número. Aqui mudei para texto e número no mesmo esquema. Já aconteceu em todas. Mas ainda tinha mais coisa para fazer, porque o jeito que eles mandaram vinha num formato que só quando eu dou 2 cliques assim é que ele voltava pro jeito certo, sabe? Quando eu entrava célula por célula, ele vinha do jeito certo.
porque daí ficava o número mesmo, né? Não ficava um número meio texto, assim. Mas eu percebi que quando eu selecionava assim, aparecia um marcadorzinho do Excel aqui que se eu clicasse e escolhesse converter em número já funcionava. Aí eu separei aquela planilhona em 7 Excels, cada uma com 4 abas ali embaixo e fui ajustando. Cara, foi meia hora, 40 minutos. Então não valeu, né? Tinha que digitar na mão. 0100 tab. 0100. Eu achei fácil, eu achei muito fácil. Não. Você preferiria automatizar com uma macro? Tá bom, vai, segue o barco aí. Tinha a ver, lá dentro da Vetex, a gente às vezes precisava ajudar o cliente e tal, e a gente meio que tinha uns que tinha que fazer fórmula, tá ligado? Porque que não era 000, quebrava aqui em outras coisas e tal, daí a gente tinha que detectar quantas casas existiam, não sei o que. Aí eu lembro que a gente pirava numas fórmulas, daí puxava, né, isso aqui até o fim, né, dava 2 cliques para ir até o fim, e daí copiava, colava aqui, daí deletava essa aqui, né, para vir do jeito certo. Mas é isso, gente. Na Vetex, o cálculo de frete é feito por planilha e não por integração online, né? Consultando uma API, nem nada disso. Por quê? Porque a Vetex tem essa pira de que ela não quer que nada atrapalhe o fechamento do pedido. E eu e a Ana, a gente trabalhou numa outra plataforma que tinha integração online com Correios e com transportadora, e era tenso, cara, porque o tempo todo o correio caía, o transportadora caía, daí a pessoa não conseguia fechar pedido e tal. Então a tabela parece esquisita a primeira vez que alguém vê, parece que não faz muito sentido, mas ela é um meio mais seguro, né? Que realmente vai conseguir sempre atender ali o cliente, tá? E basicamente como é que funciona um cálculo de frete? Vamos imaginar o seguinte cenário. Quer ver, ó? Gustavo, qual que é o seu CEP? Você sabe o seu CEP, né? 83, 82, não lembro o resto. Vamos imaginar que é isso aqui. Tá. Então, digamos que lá no e-commerce você coloca esse CEP lá no carrinho e você comprou 4 camisetas. Tá? Você pôs no carrinho 4 camisetas e... Cadê o... Aqui. Você tá lá no carrinho, pôs 4 camisetas dentro dele. E lembra que no cadastro do produto... Ai, a garganta tá começando a pipocar aqui. Pera aí. No cadastro do produto tem, ó, peso para frete, altura, largura e comprimento para frete, tá? Como é que funciona isso? Primeiro deixa eu explicar esse conceito aqui então. O que se usa num e-commerce? É peso, largura, altura, comprimento? Como é que funciona? Veja, não sei se vocês já foram numa agência dos Correios enviar alguma coisa para alguém, mas geralmente tem uma balancinha lá nos Correios, né? E tem uns padrão de caixa, assim, né? E quando é uma caixa normalzinha, assim, não muito grande, vamos imaginar uma caixa de sapato, assim, tá? Tamanho de uma caixa de sapato. Pesando até 4 quilos. Vamos imaginar que esse é o limite. O tamanho de uma caixa de sapato... É um exemplo, tá, gente? O tamanho de uma caixa de sapato até 4 quilos, o correio vai sempre cobrar R$20 para entregar lá em São Paulo, capital. Tá? Ele tem uma tabelinha ali que eles põem no sistema e sempre cobram R$20, porque se encaixa nesse padrão. Não passou de 4 quilos e não passou do tamanho de uma caixa de sapato. Então eu consigo cobrar R$20 para entregar de Curitiba até São Paulo, capital. Tá? Então primeiro esse conceito eu quero explicar para vocês. Percebam que nesse formato ela não... se você já foi nos Correios, já percebeu isso. Ela não pega para caixas pequenas, a moça, o cara que está atendendo lá, não pega uma fita métrica, uma régua e mede a sua caixa. Não. Ele só pesa e está dentro de um tamanho físico aceitável, ele só pesa
embala, né, e etiqueta ali e manda. Se você já tentou mandar algo maior, uma caixa maior, mandar uma cadeira, mandar sei lá, uma coisa que física, mesmo que tenha pena dentro, né? Mesmo que não seja pesado, mas ela é fisicamente maior, a moça vai lá, pega a régua, pega a fita métrica e o cálculo vai ser diferente. Por quê? Porque daí vai ser levado em conta a largura, altura e comprimento. A gente chama isso de peso cubado. O que é? Lembra? Você lembra o que é não sei se todo mundo já fez isso, acho que sim, né, na escola, que é o cálculo de volume, né? O volume a gente multiplica largura, altura e comprimento, né? Largura vezes altura vezes comprimento, a gente tem o volume, que seria quanto de coisa, quantos litros, sei lá, cabem dentro daquela caixa, tá? O peso cubado, ele é basicamente o peso, não lembro se multiplicado ou dividido por um fator do correio, da transportadora, e multiplicado pelo volume. Aqui tem alguns posts que explicam como que isso funciona, tá? Mas basicamente, ó, por exemplo, o correio tem o fator de cubagem, que é esse elemento que leva em conta nas contas, que é 0,666667, que é uma dízima periódica, né? Então ele leva em consideração um cálculo aonde multiplica por esse fator dele, que por ser abaixo de zero ali, né, vai influenciar ali no cálculo, e multiplica também pelo peso. Então quando chega num tamanho maior, então resumindo, no e-commerce também é assim, quando é pequeno, ele só leva em conta o peso para fazer o cálculo de frete. Quando fica maior, ele vai fazer todo o cálculo de peso cubado para fazer o cálculo de frete, tá? Então, o que eu vou levar em conta? No caso do Gustavo, 4 camisetas. Lá no cadastro do produto, cada camiseta foi cadastrada que pesa 30 gramas. 30, 60, 90, 120 gramas, né? Então, no total, porque está comprando 4 camisetas. Então, eu quero saber... Cacete. Quanto custa e quanto tempo demora para entregar 120 gramas de um produto no CEP do Gustavo, partindo do CEP da loja, tá? Para isso, a transportadora vai mandar uma tabela de frete com padrão dela ali, né, com base no CEP de origem, e vão ter faixas de CEP e faixas de peso aqui, tá vendo? Imaginemos que essa é a faixa de CEP do Gustavo. Tá vendo que tá tudo igual aqui as faixas de CEP, ó? Tá vendo? Por que tá tudo igual? Porque o que tá variando aqui é o peso. Como é que eu entrego nesse CEP de 1 grama a 250 gramas, de 251 gramas a 300 gramas, e aqui tá, ó, quanto custa e quanto tempo demora para entregar. Então, se o pacote do... Vai ficar estranha essa frase. Se as 4 camisetas que o Gustavo tá comprando... É ruim falar que meu pacotão é grande? ruim. Se as 4 camisetas que o Gustavo tá comprando pesam 120 gramas, ela entra nessa faixa. Então vai aparecer para ele lá, ó. Custa R$ 7,41 para entregar para você e vai chegar em 2 dias. Tá? Os outros aqui são outras questões ali da Vetex, mas enfim. Ok? Então, cálculo de frete no e-commerce, em resumo, é meio que isso, tá? A gente lidar com faixas de CEP, faixas de peso, quanto custa e quanto tempo demora para entregar. Dado isso, gente, então, ó, essas são as configurações de doca, né, que eu mostrei ali para vocês, que geralmente vai vir vazio, você tem que criar pelo menos uma principal, assim, básica. Estoque, geralmente vai ter um só também, na maioria dos e-commerces normaisinhos, assim, não vai ter cross-docking, e aqui não precisa pôr
pode deixar tudo zeradinho. Aqui é para você pôr mais dias ou mais tarifas, né, para entregar para o cliente quando partir desse estoque aqui, tá? E in store é a solução da Vetex para loja física. Então, se alguém usa in store, daí tem que marcar aqui. Mas por fim, a gente tem aqui políticas de envio. Aqui que você cadastra as transportadoras. Quer ver? Só que o complicado é que em cada transportadora só dá para colocar uma planilha. E ela não pode pesar mais de 10 mega de tamanho, tá? Por isso que na Cabrino teve que zipar e teve que separar. E mesmo assim, olha aqui, ó, mesmo zipado, o negócio tá batendo a 670, 660, ó. Mesmo zipado. Ela não zipada, ó, 41 mega cada uma, 40 mega. E daí teve que separar assim, ó. Aqui é o nome que aparece para o cliente final, mas no fim das contas teve que fazer separado assim e subir a planilha em cada um deles, tá? O que tem aqui dentro? No cadastro dessa política de envio, que é a transportadora. O nome dela, o ID de identificação. Esse nome é interno, tá? Vai aparecer no pedido e tal. Esse aqui aparece para o cliente final. Ó, normal. Normal, tá vendo? É esse nome que aparece lá, ó. Aqui que você sobe a tabela no padrão Vetex bem certinho, dá para baixar aqui o padrão se precisar. Aqui, às vezes, uma transportadora passa algumas limitações, fala, olha, a gente não aceita caixas com mais de 70 centímetros de maior aresta. Vamos lembrar o que é uma aresta? Se você olha um cubo, ou um retângulo e tal, cada bagulhito desse é uma aresta, né? Por que não fala, mas não aceitamos mais do que 70 centímetros de altura? Porque, porra, uma caixa, do jeito que você gira ela na sua mão, você chama de largura, altura e comprimento uma haste diferente, né? Se eu seguro de frente para mim, eu vou falar, não, para mim o comprimento é esse lateral aqui, a largura é essa da frente e a altura é essa outra. Aí um outro cara segura essa caixa de outro jeito e vai falar, não, para mim a altura é isso aqui, a largura é isso. Então, por isso que a gente fala aresta. O limite de maior aresta, o lado maior daquele um cubo, todos os lados são iguais, né? Mas imaginando um retângulo, um lado maior daquela caixa retangular é a maior aresta. Por exemplo, os Correios não aceita com mais de 70 centímetros de maior aresta. Então, até para dar uma tolerância ali da régua do cara dos Correios, geralmente a gente põe 69 centímetros aqui, ou 68, enfim. E como eu te disse, o fator... não, é aqui, fator de peso cúbico dos Correios é uma dízima periódica 0,66665, assim, né? Então, nos Correios, por exemplo, a gente configura assim. Outras transportadoras, às vezes, tipo a Total Express, não precisa pôr nada aqui, pode deixar vazio e tal. Depois a gente tem se entrega ou não nos finais de semana, domingos e feriados. Se não tiver marcado isso aqui, ele já vai automaticamente. Alguém cotou frete na sexta e a tabela falou que entrega em 2 dias, ele já vai falar, ó, te entrego na terça, porque ele já pulou sábado, domingo, contou segunda e falou, ó, te entrego daqui 2 dias, né? Te entrego na terça. Tá?
Modais. Isso é um recurso que a gente ativa na Vetex quando o lojista ele entrega produtos líquidos, inflamáveis, refrigerados, né? Tem algum perigo ou ele é perecível, né? Tem alguma questão que só uma transportadora X com um caminhão refrigerado ou com algum selo de segurança para transportar produto químico realmente pode carregar. Então é algo que a gente marca lá no produto, tem um campo lá de falar que só pode ser entregue pela transportadora tal, e aqui também a gente fala essa transportadora é tal coisa, é ela que vai entregar tal tipo de produto. Aí vai aparecer a opção dessa transportadora, somente essa opção de transportadora para aquele produto mais perigoso, sacou? Dá para definir também número mínimo de itens, valor mínimo, valor máximo, tá? Que essa transportadora manda. Se tiver retirada na loja, tem que criar o ponto de retirada aqui primeiro. E daí configurar ele aqui. Deixar isso para a próxima aula. Aqui também acho que a explicação é muito grande. Aqui tudo eu não vou conseguir explicar hoje, porque tem bastante coisa para explicar aqui ainda. Falar sobre fulfillment, sobre um monte de coisa. Mas enfim, aqui a gente configura a transportadora. Na terça eu explico para vocês o resto aqui. Que é tudo explicação de mais de 10 minutos. Mas ok, configurado, em resumo, configurado Doca, vinculado às transportadoras dele, vinculado aos estoques, já vai estar cotando frete. Para gente que está aqui para fazer front, geralmente você já vem com uma transportadora de teste numa loja zerada da Vetex, só que não vem com Doca. Daí você tem que criar uma Doca, vincular na transportadora e criar um estoque. E daí você já consegue colocar aqui em gerenciar inventário, como a gente já falou antes, você consegue colocar estoque no produto para poder, né, ter disponibilidade, para ter um botão comprar lá para você poder trabalhar. Entendido, caríssimos? Dúvidas? Não. É muito legal e muito empolgante a área de e-commerce, né? Eu acho. Essa parada de logística é meio embaçado. Cara, teve um Vetex Training Day em 2019 que os caras passaram o dia. Eram 6 palestrantes, assim. Eles passaram. Aquela sala era só o dia inteiro explicando logística. Sem parar. Pra você ver como dá Meu pano Deus. pra manga isso. E eram uns caras foda explicando logística, e vinha pergunta e não sei o que. E eles fizeram um negócio muito interessante que eu nunca tinha pensado. Eles foram ensinando a Vetex inteira, mas com base, partindo sempre da ideia da logística. Entendeu? Olhando sempre como princípio a logística, como que funciona pagamento, catálogo, entrega, promoção e tal. Muito interessante, muito interessante. Qual é o tamanho do pacote? Do Gustavo. Foi isso que você. Depois de tudo que eu falei, foi isso que vocês tiraram da sala de hoje, né? Era a dúvida. Entendi. Deixa eu parar a gravação.